Ora viva, há muito pouco tempo mesmo, há coisa de mês e meio, o Dr. Nicholas Alscher escreveu um artigo no qual ilustrou um estudo que foi feito que demonstrava a forma como estas partículas, estes nanolípidos, se introduziam em certos tecidos do corpo, podendo naturalmente contribuir para as muitas alterações e eventuais efeitos adversos, alguns pelo menos, que estão diretamente associados a estas vacinas. Mas a questão é, foi demonstrado só agora? Já se sabia algo antes disto, em relação a este tema em concreto da propagação, da difusão destes nanolípidos? Já se sabia algo sobre a forma como eles se distribuem pelo corpo e em certos tecidos do corpo? Ou não? Vamos ver. Ora bem, este documento é um documento que foi feito pela própria... É o resultado de um estudo feito pela própria Pfizer, se verificarem aqui de julho de 2020, e na qual esta empresa, esta farmacêutica, descreve com detalhe a acumulação destes nanolípidos em diversas estruturas do organismo. Esta é uma primeira tabela na qual fica demonstrado isto, ou seja, o que é que vocês têm? Do lado esquerdo tem o tipo de tecido e aqui na barra de cima tem o tempo, portanto 25 minutos até às 48 horas. Curiosamente, dizem aqui que as altas concentrações nas cápsulas adrenais, que são umas estruturas que ficam, que estão logo acima de cada rim, e que influenciam vários processos fisiológicos, mas diziam eles aqui que as altas concentrações destes nanolípidos nas cápsulas suprarrenais e no fígado é o que poderá eventualmente explicar alguns problemas de pressão arterial, por exemplo, nomeadamente pressão arterial alta, e poderá explicar eventualmente alguns problemas na função do fígado. A tabela seguinte descreve também a forma como estes nanolípidos se acumulam, tendo em conta o mesmo tempo, portanto, entre os 25 minutos e as 48 horas após inoculação. Temos aqui, de facto, muitas estruturas que têm uma concentração, digamos, simpática, para não dizer outra coisa, destes nanolípidos. Mas, se quisermos resumir isto e arrumar isto para português, que é o que interessa, esta é a acumulação efetiva entre os 25 minutos e as 48 horas em todas estas estruturas, sendo que o recorde de concentração estão nos gânglios linfáticos da zona mesentérica, estão relacionados com uma estrutura que dá suporte maioritariamente ao intestino delgado, baço e ovários. E estamos a falar entre estes gânglios linfáticos na zona do mesentérico e entre os ovários, estamos a falar de uma acumulação de nanolípidos que varia entre os 2.000 e os 12.000%. 2.000 e 12.000%. A glândula pituitária é a que tem efetivamente menor concentração. Poderá haver uma explicação para isto, mas também não parece que seja relevante. Seja como for, a concentração destes nanolípidos quase que é difundida por estruturas de base do organismo. Em outubro de 2020, ou seja, cerca de 3 meses após o relatório que eu vos acabei de mostrar, é feito um encontro para amigos, entre aspas, na FDA, neste CBER, e é apresentado por este médico, Dr. Steve Anderson, no qual são isolados, digamos assim, os efeitos secundários mais frequentes, expectáveis destas inoculações. E o que é que nós temos? Temos efetivamente a morte, parece que temos assistido a isto quase todos os dias, a trombose venosa, o AVC, o infarto e problemas relacionados com a gravidez e o nascimento. Há mais efeitos, como vocês estão a ver aqui. Este Guillain-Barré, síndrome de Guillain-Barré, já se comprovou, ou melhor, vários estudos já comprovaram a sua não só persistência, mas o aumento deste síndrome de Guillain-Barré normalmente a partir da terceira dose de inoculação. Queria deixar-vos aqui apenas estas notas para que possamos refletir efetivamente sobre aquilo que tem injetado nas pessoas ao longo destes anos e continuam
a fazer propaganda para inocular as pessoas. Quando já, a esta altura do campeonato, já inclusive várias notificações, vários países, não são muitos, mas infelizmente, mas já há países que já propõem, de facto, a retirada completa destas vacinas do mercado. Fiquem bem.